Meus queridos, meus amados irmãos e amigos, mais uma vez quero saudá-los a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos falar aqui um pouco sobre 10 razões para darmos louvores a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que nós temos que dar louvor e adoração ao nosso Deus? Meus queridos, meus amados irmãos, primeiro tópico que quero falar nesse momento aqui das 10 razões para nós darmos louvores e adoração a Deus é, primeiro, o reconhecimento do poder de Deus. É a primeira razão para nós darmos louvor e adoração a Deus. Reconhecimento do poder de Deus. Quando louvamos a Deus, nós estamos reconhecendo que seus feitos em nossas vidas são maravilhosos e não poderia, melhor dizendo, ter acontecido se não por sua grandiosa ou grandiosidade, não é verdade? Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te faz estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. No livro de Deuteronômio, no capítulo 10, o versículo de número 21. Podemos ler outro exemplo em Samuel, no capítulo 11, melhor dizendo, em Salmos, se não me falha a memória, no capítulo 113 e o versículo 9. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. O salmista louva a Deus pelos milagres e feitos no meio do seu povo. Então o que eu quero dizer com isso é que outro salmo que podemos ressaltar é: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Está lá em Salmos do capítulo 150, versículo 2. Vamos para o tópico 2, sobre razão para nós louvarmos e engrandecer o nome do Senhor Jesus. A segunda razão é porque fomos criados para louvor de Deus. Amém? Então, amados, o ser humano foi criado para louvar ou para louvor do nome de Deus, e tudo o que ele criou foi criado para seu louvor, e nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amados, para louvar ou para louvor da glória de sua graça, pela qual nos faz agradáveis a si no amado. Está lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo número 5 ao 6. Toda a criação deve louvar ao Criador. Não é verdade? Mas infelizmente hoje em dia sabemos que tem pessoas por aí que estão deixando de adorar ao Criador para adorar a criatura. Mas em Efésios, no capítulo 1, versículo 5 ao 6, diz que toda a criação deve louvar ao Criador. Tudo quanto tem fôlego, louve o nome do Senhor. Louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. No Salmos, capítulo 150, versículo 6. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que João também nos revela que Deus busca os que adoram em espírito e em verdade. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Está no livro de João, na Bíblia Sagrada, no capítulo 4, versículo número 23. Terceira razão para nós louvar e adorar a Deus
É porque devemos apresentar um culto racional. É a terceira razão. Na carta de Paulo aos Romanos, podemos ler que Deus espera de nós um culto racional, ou seja, consciente daquilo que estamos fazendo, não é verdade? Quer cantemos, dancemos ou louvemos de qualquer outra forma, devemos fazer isso consciente do que estamos fazendo. Não motivados por emoções passageiras. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, Nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Amém? Quarta razão e motivo para louvar e adorar o Senhor. Porque o Senhor nos ordena a adorá-lo. Amém? O Senhor, Ele nos ordena a adorá-lo. A palavra de Deus nos ensina que é dever do cristão render louvor e adoração a Deus o tempo todo. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele. Amém, querido? Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16 e o versículo número 29. Nesta passagem nós podemos ver que a santidade de Deus deve ser adorada por nós. É verdade, ela deve ser adorada por nós, a santidade de Deus, seu povo. Nós que somos o seu povo, não é verdade? Diversas passagens do Salmo também nos mostram que o povo de Israel deveria adorar o Senhor. Louva, ó Israel, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus. Salmos, no capítulo 147, versículo 12. Pelos seus feitos, pela sua misericórdia, ou simplesmente por ser o único Deus que existe. O único Deus que existe. Não existe outro, é o único Deus verdadeiro, vivo e santo, é o Senhor. O único Deus que existe. O Senhor deve ser adorado. Então, por esta razão, por este motivo. Outra passagem interessante é esta, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Está lá em Apocalipse, no capítulo 14 e o versículo número 7. Quinta razão para nós louvar a Deus e adorar: através do louvor, nós entramos na presença de Deus. É verdade? Então, o que eu quero dizer é que quando inclinamos nosso coração para adorar a Deus, estamos nos colocando diante de sua presença. O salmista nos ensina que devemos entrar na presença de Deus através de louvores. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Salmos 100, versículo 4. Quando nós adoramos ao Senhor, estamos nos conectando com sua santidade. Então o que eu quero dizer é que, por isso, é importante sabermos o poder que o louvor tem no mundo espiritual. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Está lá no livro de Salmos, no capítulo 150, versículo 1. Sexta razão, sexto motivo para nós louvar a Deus e adorar. O louvor e a adoração glorificam a Deus. Vocês sabiam? A forma mais comum de glorificarmos a Deus é através de nosso louvor. Adorando a Deus, estamos reconhecendo sua grandiosidade em nossas vidas, não é verdade? E o que eu quero dizer com isso é que nossa dependência dele. Em Salmo no capítulo 50, versículo 23,
podemos ler: aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Eita, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Podemos declarar com nossos lábios o quanto somos gratos a Deus por seus feitos. E, consequentemente, o glorificamos com o nosso coração inclinado perante Ele, perante Deus. Então vamos para a sétima razão para nós louvar e adorar a Deus. Por quê? Porque Deus é digno de louvor. Ele é digno de louvor. Oh, aleluia! Não só Deus é digno de louvor, como, na verdade, somente Ele deve ser adorado. Só Ele e mais ninguém deve e deverá ser adorado, a não ser só Deus. Mas, infelizmente, o ser humano adora a personagem que não está na Bíblia. Me desculpe a expressão de eu falar, mas essa é a realidade. Não é que eu que digo de mim mesmo, mas está na Bíblia Sagrada. Então, só Ele deve ser adorado. Em 1 Coríntios, em 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 25, podemos ler um salmo de Davi que diz: porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Ele é mais temível do que todos os deuses, com D minúsculo, porque o único Deus com D maiúsculo é o Deus vivo e poderoso, não tem outro. Em 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 25, diz: em diversas passagens da Bíblia, passagens bíblicas, que podemos ver que os servos de Deus o louvam por diversas razões, sejam por agradecimento, por misericórdia ou por alegria. O Senhor é digno de louvor em todo o tempo em nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, quero dizer que os primeiros cristãos, após a ressurreição de Jesus, adoravam a Jesus nos templos, como podemos ver em Lucas, no capítulo 24, versículo 55. Então, e quero dizer com isso que estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém, amados? Oitavo motivo, oitava razão para louvarmos a Deus e adorar Ele é que o louvor é a arma de guerra espiritual. Eita, Jesus amado! O louvor é uma arma de guerra espiritual. Então, amados, para vocês que não sabem, eu quero dizer que o louvor também é uma eficiente forma de batalha no mundo espiritual, pois através do louvor estamos demonstrando toda a nossa fé em Deus. Quando louvamos, nós estamos demonstrando que nossa esperança não está naquilo que vemos, mas naquilo que cremos, no poder de Deus. Um exemplo do uso do louvor e adoração a Deus como arma de guerra está em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 19 ao 23, que diz assim: e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram
foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Esse texto está em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 19 ao 23. Outro exemplo do louvor em situação de batalha foi o cântico de Débora e Baraque. Está lá em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 1 ao 22. Então a nona razão para nós louvar e adorar a Deus é através do louvor. Através do louvor agradecemos os feitos de Deus. Deus, ele é bom o tempo todo. Seus feitos em nossas vidas são com certeza incontáveis. Podemos então e devemos agradecê-lo por isso. E o louvor é uma forma eficaz de demonstrarmos nossa gratidão a Deus. Quando Salomão ele adorou ao Senhor e a glória de Deus encheu o templo, os servos louvaram a Deus, agradecendo pelos seus feitos. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 2 Crônicas, no capítulo 7 e o versículo de número 3. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos para a 10ª razão para nós louvar, adorar o nome do Senhor Jesus. O motivo que demonstramos alegria. Amém? Então, em Tiago, no capítulo número 5, versículo número 13, podemos ler a orientação para louvarmos, cantarmos salmos quando estivermos alegres. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante. Cantar o quê? Cantar louvores. Está lá em Tiago, no capítulo 5 e o versículo 13. A alegria em nosso coração, seja por qual motivo for, vem da graça de Deus. Quando estamos alegres, devemos louvar a Deus, porque Ele nos deu condições para estarmos alegres. Então, amado, qual o motivo do seu louvor e adoração a Deus? Então nós vimos aqui alguns porquês de render louvor e adoração a Deus. Seja qual for seu momento, sua vida pessoal, não deixe de louvar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja qual for o seu problema, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita, glória a Deus!